Olá, meus amigos! Hoje é dia de civil. Todo dia é dia de civil, mas hoje é um dia especial. Publicada hoje, no Diário Oficial da União, uma lei nova. Confira comigo. Hoje é dia de civil para falar da Lei 13.894 de 2019. Tá ligado no movimento, né? Vem comigo, Lei 13.894 de 2019. Esta Lei 13.894 de 2019 teve como móvel, teve como finalidade a maximização, ampliação da proteção das pessoas vitimadas por violência doméstica familiar. Portanto, é uma lei ordinária que tenta ampliar a proteção da própria Lei Maria da Penha. Conecta-se diretamente na Lei Maria da Penha. Todavia, a Lei 13.894 de 2019 não se restringiu, não se limitou apenas e tão somente a ampliar a Lei Maria da Penha. Também terminou modificando dispositivos do Código de Processo Civil. E é assim que nós precisamos aqui debater alguns pontos de grande relevância, de grande importância que surgiram com a Lei 13.894 de 2019. O primeiro ponto que chama a atenção da lei, primeiro ponto que vai merecer sua atenção, é o artigo 1º da lei. E o artigo 1º da Lei 13.894 vai ampliar o artigo 9º da Lei Maria da Penha. Para quem não lembra, a Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006. Então, a Lei 11.340 de 2006 passa a ter uma ampliação com uma nova redação para o inciso 3 do parágrafo 2º. E esta nova redação do inciso 3 do parágrafo 2º diz que passa a ser direito da pessoa vitimada por violência doméstica o encaminhamento para serviços de assistência judiciária. Quem faz concurso para a Defensoria Pública, ligadíssimo no movimento. Esse serviço de assistência judiciária será ordinariamente a Defensoria Pública, e onde não houver, aí os serviços da OAB, os serviços de assistência judiciária da OAB, ou outros serviços congêneres, muitas vezes fornecidos por universidades, faculdades, enfim, pelos próprios órgãos públicos. Passa a ser direito, portanto, este encaminhamento para a proteção jurídica, para a assistência jurídica desta pessoa vitimada pela violência doméstica ou familiar. No mesmo sentido, o artigo 11 da Lei Maria da Penha, então não é só o artigo 9º, o artigo 11 da Lei Maria da Penha passa a ter também um inciso 5, e neste inciso 5, a previsão de que é obrigação da autoridade policial, judiciária, é a obrigação dela, autoridade, informar a esta pessoa, vítima de violência doméstica ou familiar, os seus direitos à assistência jurídica, à assistência judicial. Então, essa pessoa tem o direito de ser informada e, consequentemente, se é direito de um, é dever de informar. Dever de informar esse encaminhamento, inclusive para fins de ajuizamento de ação de dissolução de casamento ou de união estável. Ação de dissolução de casamento ou de união estável. A lei fala expressamente em divórcio ou separação. Sim, fala expressamente em divórcio ou separação, porque o Supremo ainda não se manifestou sobre a manutenção ou não da separação no sistema jurídico brasileiro. Por isso, então, que de um modo ou de outro nós vamos ter ainda referências dessa maneira. Um aspecto muito importante é que foram vetados dispositivos da lei que previam também a competência da vara especializada em violência doméstica, a vara especializada que cuida de violência doméstica. Esta lei também pretendia ampliar as competências da vara especializada para que o juiz da vara da violência doméstica já pudesse decretar a dissolução do casamento ou da união estável. Pretendia a lei, portanto, que o Brasil se avizinhasse, se aproximasse do sistema espanhol. É o sistema espanhol que contempla esta possibilidade
do juízo da violência doméstica julgar também separação, divórcio, dissolução das uniões estáveis. Mas o dispositivo foi vetado. Portanto, este ajuizamento de assistência judiciária, esse ajuizamento através da assistência judiciária, através da assistência jurídica, esse ajuizamento de ações de dissolução de casamento ou de união estável deverá se dar na vara de família. Acho que a matéria continua exigindo aí uma discussão, de um modo ou de outro. Talvez fosse caso de refletir se não seria melhor permitir ao próprio juízo da violência doméstica decretar o término do casamento ou da união estável. Mas não foi só isso não. Além dessas implementações na Lei Maria da Penha, a nova lei também veio modificar o CPC, o Código de Processo Civil, em dispositivos importantíssimos. Primeira modificação no CPC é o artigo 53. Este artigo 53, que fala do foro competente para processar e julgar, foro competente para processar e julgar ações de família. Ações de família que versem sobre dissolução de casamento ou dissolução de união estável. Bom, a regra que se tinha, as ações de dissolução de casamento ou de união estável devem ser ajuizadas no foro daquele que estiver com a guarda dos filhos menores. Até aí tudo bem. Aquele que estiver com a guarda dos filhos menores. Se não mais existem filhos menores, o último domicílio do casal, porque ali presumivelmente estão os seus interesses. E se nenhum deles reside mais no último domicílio do casal, então o foro competente é o domicílio do réu, regra geral. Só que agora nós vamos ter, neste artigo 53, inciso 1, nós vamos ter uma linha D. E a linha D prevê o domicílio da vítima de violência doméstica. O domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, claro, nos termos da Lei Maria da Penha. Não vamos ignorar, não vamos esquecer que esta vítima de violência doméstica ou familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, pode não necessariamente ser uma mulher. Sim, a vítima de violência doméstica ou familiar, como aliás bem registra o livro do meu querido amigo Rogério Sanches, que também é professor aqui do SES. Então, no livro do Rogério Sanches, ele chama atenção para o fato de que a vítima de violência doméstica ou familiar podem ser grupos em situação de vulnerabilidade, travestis, transexuais, homossexuais, que também podem ser vítimas de violência doméstica ou familiar e que, portanto, também terão o foro privilegiado. Terão um foro privilegiado. Note, não se trata de um foro privilegiado concebido somente em razão da qualidade de gênero. Não é apenas da mulher, é uma mulher vitimada por violência doméstica. Daí ser importantíssimo atentar para este detalhe. Outro dispositivo modificado é o artigo 698 do Código de Processo Civil. E este artigo 698 passa a ter um parágrafo único. Este artigo 698 é muito importante porque ele versa sobre a intervenção fiscalizatória do Ministério Público. Aliás, eu quero chamar a sua atenção aqui. Antigamente chamava essa intervenção de custos legis, fiscal da lei. Não é mais, agora é custos iuris, fiscal da ordem jurídica. Não é fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, custos iuris. E o Ministério Público agora será custos iuris nas ações de família em que haja como parte vítima de violência doméstica ou familiar. O simples fato de estar na demanda como parte, autor ou ré, autora ou ré, uma vítima de violência doméstica ou familiar, enseja a intervenção fiscalizatória do Ministério Público. Portanto, numa ação de divórcio ou numa ação de dissolução de união estável, em que não há interesse de incapaz, mas que há como parte, autora ou ré, alguém que foi vítima de violência doméstica ou familiar, intervirá o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. Atuando como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público pode recorrer, mesmo que as partes não recorram. É a súmula 99 do STJ. Intervindo como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público pode
arguir, incompetência relativa. É o parágrafo único do 65. Pois é, tudo isso atuando como fiscal da ordem jurídica. O que eu quero lhe dizer, o que eu quero lhe falar nesse momento é que o Ministério Público agora terá uma nova hipótese de atuação no processo civil como fiscal da ordem jurídica. É que o Ministério Público também atuará no processo civil como fiscal da ordem jurídica, com todas as suas prerrogativas, quando autor ou réu for pessoa vitimada por violência doméstica ou familiar, mesmo que não haja interesse de incapaz. Esse parágrafo único termina estabelecendo uma ampliação das hipóteses de intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. É bom ficar ligado no movimento. E, finalmente, a terceira e última alteração legislativa no CPC é a criação de mais uma hipótese no artigo 1048, prevendo prioridade na tramitação de processos. É a nova redação do inciso 3, 1048, Código de Processo, inciso 3, que estabelece um novo caso, uma nova hipótese de prioridade na tramitação dos processos. É a prioridade na tramitação dos processos em favor de pessoa vitimada por violência doméstica ou familiar, o que me parece completamente salutar, justificável, até mesmo porque essa pessoa vitimada pela violência familiar, violência doméstica, ela de fato precisa de um desfecho do procedimento mais célere, para que ela possa efetivamente usufruir das medidas de proteção. Então é preciso que esse processo tenha um término, esse processo tenha um epílogo, um fechamento, exatamente para que essa pessoa possa ter as medidas protetivas e não manter aquela relação que lhe é danosa, aquela relação que lhe é tóxica, deletéria, ainda em curso, porque bem ou mal, manter o processo é, de algum modo, manter uma relação afetiva fracassada, que sofreu uma erosão do afeto e que lamentavelmente desembocou em violência doméstica ou familiar. Vejo, portanto, que nós vamos ter neste novo diploma legal, Lei 13.894 de 2019, nós vamos ter uma consolidação da proteção da pessoa com deficiência através de reverberações no campo do processo civil, competência privilegiada, foro privilegiado, uma nova hipótese de intervenção do MP como fiscal e prioridade na tramitação de processo. Lembrando que o STJ entende que a tramitação na prioridade processual depende de requerimento da parte beneficiada. Então, é preciso que a pessoa vitimada pela violência doméstica ou familiar requeira. O juiz não poderia aplicar de ofício essa prioridade na tramitação de processo do artigo 1048 do CPC. Claro, além também da ampliação da assistência jurídica, abrangendo a assistência jurídica também dentre os direitos da pessoa vitimada por violência doméstica ou familiar. Medidas que se justificam, lamentavelmente, as estatísticas ainda revelam um alto número de violência doméstica ou familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres principalmente, e é lamentável que ainda o seja. Rogo as energias que nós tenhamos um futuro mais alvissareiro, que no futuro as pessoas respeitem as diferenças e que cesse violência doméstica ou familiar. Até porque esses dados são lamentáveis e normalmente são contra as mulheres. O único homem que eu conheço que é vítima de violência familiar há muitos anos, sistematicamente vitimado por violência de uma mulher, é o Cebolinha, que apanha da Mônica há vários anos com o Sansão e não para de apanhar. Mas, afora isso, lamentavelmente, nós permanecemos tendo dados muito altos de violência doméstica e familiar contra mulheres e contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Tomara que daqui a 50, 60 anos nós tenhamos implantado o respeito às diferenças, à igualdade, e que as pessoas sejam tratadas em sua verdadeira dignidade. Isso sim é a busca de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais inclusiva. Valeu? Essa é uma grande atualização para você saber.
Lei 13.894 de 2019. Bons estudos, muito boa sorte. E eu fico te esperando aqui no SESI. Tchau!